Olá, bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre um dos principais atores da transição energética, que é o hidrogênio. Então você já deve ter ouvido falar aí de hidrogênio verde, hidrogênio azul. O que são essas coisas, né? De onde que vieram essas denominações e, afinal das contas, o que o hidrogênio pode fazer para mudar, né, a maneira com que a gente utiliza energia no mundo, reduzir as emissões de dióxido de carbono e mudar então esse perfil de aumento de temperatura média do planeta. Não vou entrar nas controvérsias de que isso é verdade, se existe aquecimento global, se não existe, porque eu acho que isso aí já é superado. Tá? Se não é exatamente o que está. Não existe modelos matemáticos precisos para dizer exatamente o que está acontecendo, as observações elas estão aí para todo mundo ver. Né? Então não entremos no mérito e vamos entender que nós, como seres humanos, precisamos passar por uma mudança da maneira com que utilizamos energia. Eu acho que nessa altura da vida também ninguém tem dúvida que sem energia a nossa sociedade, como ela existe hoje, ela simplesmente acaba. Muito bem. Então vamos lá. O que é o hidrogênio azul? Hidrogênio azul foi denominado assim aquele hidrogênio que é obtido a partir de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são o quê? São moléculas constituídas de carbono e hidrogênio, como por exemplo a gasolina que você usa no seu carro, o óleo diesel que é usado nos veículos pesados, a, o gás natural que você usa na sua cozinha, o GLP, se a sua cozinha é de botijão, tudo isso são exemplos de hidrocarbonetos. Bom, então se você pegar um hidrocarboneto qualquer, tá? Por exemplo, esse aí que está aparecendo aí na tela, esse hidrocarboneto genérico, né, que seria uma parafina, tá? Parafina é um tipo especial de hidrocarboneto, tá certo? Que não tem ligações duplas ou saturadas. Você já deve ter ouvido falar em gordura saturada e insaturada. Esse negócio de saturado e insaturado tem a ver com o tipo de ligação que o carbono faz. Mas não precisamos entrar tanto na química do carbono aqui. Mas vamos tomar esse hidrocarboneto genérico aqui, tá? CnH2n mais 2. E se a gente fizer uma reação química com vapor de água, né? Se chama então de reforma a vapor ou steam reform, em inglês, como também é conhecida, a gente vai obter hidrogênio, porque o oxigênio da água vai reagir com o carbono do hidrocarboneto e se transformar aí, ó, em CO. E o hidrogênio vai sair fora da molécula e virar o gás hidrogênio. Essa reação prossegue, esse monóxido de carbono reage com mais uma molécula de água, se transforma em dióxido de carbono e gera mais moléculas de hidrogênio. Então, veja bem, essa segunda reação se chama de deslocamento ou shift, tá? Do inglês. Porque a água desloca, né? Melhor, o monóxido de carbono desloca da molécula da água o hidrogênio. Então você observe aqui que esse processo ele ainda assim gera CO2. E quanto menor for a molécula de carbono, né, quanto menos carbono tiver, ou quanto maior for a relação hidrogênio-carbono, ou seja, quanto mais hidrogênio tiver na molécula em relação a carbono, mais hidrogênio será gerado. Se a gente fizer uma análise, vai ver que a molécula que geraria mais hidrogênio seria o metano, o CH4.
que é o componente principal do que você conhece como gás natural, que é aquele que tem encanado na sua casa, ou se você tem um carro a gás, vai no posto carregar esse cara aí. Tá? Mas outros hidrocarbonetos podem ser usados para reforma, tá certo? Então, a primeira diferença importante, né, que esse hidrogênio azul, ele não é isento de geração de dióxido de carbono. Então, ele não é perfeitamente ecológico, digamos assim. Ainda assim, se usado esse hidrogênio gerado dessa forma para gerar energia, tá? A emissão global melhora, tá? Principalmente se a gente utilizar o gás natural, tá certo? Mais para frente nos vídeos a gente vai entender que não é tão simples assim a utilização de hidrogênio na nossa tecnologia atual, mas já é viável e pode ir melhorando. Tá? Se você considerar então a reforma utilizando o hidrogênio como fonte de energia, você vai fazer esse balanço aí e vai ver que você tem ganhos em emissões em relação à utilização direta do hidrocarboneto, tá certo? Principalmente porque motores a combustão, eles não geram apenas dióxido de carbono, tá? Eles geram monóxido de carbono, eles geram carbono sólido, né, que é aquela fuligem, tá? E geram NOx, e geram, tem outros componentes lá, né? Você já deve ter ouvido falar no diesel, de baixo enxofre, o diesel tem um pouco de enxofre, a forma SOx, etc. E tal, tá? Então, desse ponto de vista, mesmo utilizando esse hidrogênio azul, ainda teríamos algum ganho ambiental importante. Agora, vou te fazer uma pergunta. Você conhece um país que domina bem a tecnologia de reforma a vapor? Eu conheço. É esse aí, ó. Bom, por anos e anos, né, o Brasil foi um país produtor de uma substância chamada amônia, e da amônia produzia ureia, que é o famoso fertilizante nitrogenado. Então, a primeira parte da fábrica para fazer amônia é fazer hidrogênio para reagir com o nitrogênio do ar. No próximo vídeo a gente vai falar só de amônia aqui e como ela é importante, inclusive para o ciclo do hidrogênio, certo? Então, o que a gente fez? A gente está descartou várias plantas, né? Vendeu ou fechou plantas de amônia e está perdendo aí, né, a oportunidade de utilizar os seus reatores de reforma. Então, o Brasil, ele infelizmente é um país que passa por fases, né, onde se geram opiniões que não têm nada a ver, mas absolutamente nada a ver com os interesses do país ou com as questões tecnológicas e científicas, e muitas vezes nem econômicas, ou pelo menos não econômicas do ponto de vista que vão beneficiar a população do país. Vão beneficiar grupos de interesse, infelizmente. E aí você vê que o próprio Brasil sofre hoje de dependência de importação de fertilizantes, em particular de fertilizantes nitrogenados, porque andou fechando aí umas fábricas, né? As famosas Fértil, né? Que eram ligadas ao grupo da Petrobras. Bom, eu não vou nem entrar nesse mérito aqui, porque não é o ponto desse vídeo, mas observe como é uma indústria importante e que, por uma razão, ou por uma alegação
mercadológica estranha, né? E o país resolveu, em governos aí XYZ, que eu também não vou entrar no mérito, né, se livrar das suas plantas de amônia. O que você já deve estar concluindo a essa altura que foi uma grande burrice. Bom, então vamos pular agora para o próximo hidrogênio, tá? O hidrogênio verde, que é o que mais está na moda, você vê político falando, etc. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde é aquele obtido diretamente da eletrólise da água. Né? Eletro de eletricidade, lise de quebra. Né? De quebrar a molécula da água para gerar hidrogênio. E essa energia necessária para a quebra da molécula da água viria de uma fonte limpa de energia, ou seja, hidrelétrica, eólica, fotovoltaica, ou outra considerada, hoje pelo menos, né, ambientalmente amigável, né, o que não gera nenhum tipo de gás de efeito estufa. Bem, então o que é a eletrólise da água? Né? Como você está vendo aí, a água ela seria utilizada aí no que a gente chama de cuba eletrolítica, onde eu tenho um eletrodo positivo e um eletrodo negativo, né, cátodo e ânodo, e a molécula, uma vez quebrada, né, vai virar um próton, que é o hidrogênio sem o elétron, o prótonzinho lá só, né, H+, e o oxigênio que roubou aquele elétron do hidrogênio. Né, e fica um OH- aí, tá? Muito bem. Então, o próton vai migrar, o próton, então, é um cátion, ele vai migrar para o cátodo, o polo negativo. E o OH- é o ânion, vai migrar para o ânodo ou polo positivo. Então, eletrólise, o cátodo é negativo e o ânodo é positivo, que é diferente das baterias, onde se denomina o contrário, mas isso é irrelevante. Tá? Na eletrólise, o cátodo é o, é o negativo. Tá? Então, veja bem, a água ela é um estado da matéria de menor energia. Como é que a gente sabe disso? Porque a água é abundante no planeta, não tem hidrogênio voando por aí. Tá? Se tivesse, ele ia encontrar o oxigênio do ar e ia se transformar em água, que é o estado de menor energia. Tá? A matéria sempre tenderá para o estado de menor energia num sistema em equilíbrio, famosa segunda lei da termodinâmica. O sistema vai sempre tender a ter menos energia e mais complexidade. Muito bem. O que significa que para quebrar a molécula da água eu preciso impor energia. Tá? Inclusive, isso também é um resultado que deve ser pensado, tá certo? A energia que eu vou ser capaz de gerar depois com esse hidrogênio é menor do que a energia que eu gasto para gerar ele por eletrólise, tá certo? Então não existe ciclo fechado nem moto perpétuo, segundo a lei da termodinâmica, novamente atuando aí para nós. Né? Então eu tenho que fornecer essa energia de alguma forma. Então, uma forma de fornecer essa energia, tá, para que continue sendo algo verde, né, algo ambientalmente amigável, é utilizar alguma energia que não gere gases de efeito estufa. Que energias seriam essas? Mais comuns, de novo, hidrelétrica, que a gente conhece bem no Brasil, né? A eólica, que está conhecendo, e a fotovoltaica, que também está conhecendo cada vez mais. Tá? E tem outros tipos, tem energia de marés, tá certo? De onda, de qualquer outro tipo de fonte aí,
renovável e que não gera gás de efeito estufa. Então, aí virou hidrogênio verde. Retornando aqui à nossa cuba eletrolítica, e como a gente já conversou que não é fácil quebrar essa molécula, se eu tivesse uma água isenta totalmente, não tivesse nada além de oxigênio e hidrogênio nessa água, eu ia ter que aplicar muita energia para quebrar a molécula, porque eu vou ter que gerar uma quantidade de prótons, né, e OH- para que eles migrem para o cátodo e para o ânodo, tá? E feche o circuito, né? Bom, então, como é que a gente faz isso? A gente tem que usar um sal nessa água. Essa água tem que ter algum sal, tá? Esse sal, ao entrar em contato com a água, ele vai virar um eletrólito. Por exemplo, se eu pegar o famoso sal de cozinha que tem na sua casa, o NaCl, que é cloreto de sódio. Então, o cloreto vai ficar negativo, roubar o elétron, e o sódio vai liberar o elétron, vai ficar positivo. Com isso, eu fecho a corrente elétrica. Tá? Então, não existe você fazer eletrólise sem ter algum sal aí para ajudar a reduzir a densidade de corrente, a energia necessária e conduzir os elétrons junto e processar essa reação. Tá? Muito bem, então a gente chegou num ponto aqui interessante. Né? Bom, se eu preciso de água salgada, eu tenho uma fonte de água salgada abundante? Tem, se chama oceano. E da onde que eu vou tirar essa outra energia? Ah, do sol, do vento, ou da hidrelétrica, ou de outra fonte. Bom, você conhece um país, já ouviu falar em um país aí que tem um grande litoral gigantesco, tem uma faixa de insolação enorme, tem área para colocar célula fotovoltaica, tem vento, tem até energia de onda. Conhece esse país? Já ouviu falar? Um paizinho assim, irrelevante no mundo? Já ouviu falar? Pois é. É esse mesmo que você pensou. Então, esse mesmo que você pensou tem um potencial gigantesco, enorme, para transformar não só o Brasil, o mundo. Então, a gente fica ouvindo certas coisas aí, deram um papel para o Brasil. O mundo, ou pelo menos parte do mundo, deu um papel para o Brasil. Disse assim: Brasil, você vai ser o celeiro de alimentos do mundo e você vai se especializar em vender matérias-primas, os famosos commodities. Essa é a missão que deram para o Brasil. E, por incrível que pareça, muitos brasileiros, inclusive representantes do povo, aceitam isso aí, acham bacana. Não, beleza, a gente vai fazer só aqui agropecuária, né, agrobusiness, agronegócio, e vamos exportar minério de ferro, molibdênio, petróleo, o que der para exportar aqui, está todo mundo feliz e a gente não precisa mais de indústria, não precisa mais de tecnologia, não precisa nada aqui, está tudo bem. É isso mesmo. É isso mesmo que os brasileiros desejam para o seu país? Ser um exportador de matérias-primas e agronegócio? Só isso? Tá bom? Tá legal? É suficiente? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que se você tem filhos ou netos, ou pretende ter, não é esse país que você quer deixar para eles, é? É esse país que você quer deixar? Para ele virar motorista de Uber com diploma de engenharia? Ou de outras áreas? É isso que você quer? Não, não é isso que você quer. Então, o Brasil está novamente apontando como uma grande oportunidade não de virar o celeiro de alimentos do mundo, mas de se transformar no celeiro de energia do mundo. Presta atenção nisso, tá? Esse país tem o potencial de virar o celeiro de energia do mundo. Não é os Estados Unidos, não é a Arábia Saudita,
Não, é esse aqui mesmo. Vamos perder a oportunidade? De novo? Mais uma vez, Brasil deixando o bonde passar? Os países europeus, eles estão numa encruzilhada. Hoje depois, principalmente a pandemia, já mostrou isso, a encruzilhada que os países europeus se encontram. Tá? Eles estão entre se modernizarem nas suas formas de energia, dificuldades extremas de matéria-prima, dependência extrema de matéria-prima, dependência extrema de alimentos e provavelmente dependência extrema de mão de obra barata. Tá? Não vou também entrar nesse mérito, mas se você estudar um pouquinho, você vai ver que uma das razões para o Brexit, para a saída da Inglaterra do mercado comum europeu, e talvez a mais importante foi essa. Alguém sugestionou à população inglesa de que as pessoas que migravam para a Inglaterra estavam roubando os empregos dos ingleses. Bom, teve um que roubou mesmo, né? Primeiro-ministro lá, né? Bom, não vou falar nada. Então, veja que as coisas não estão fáceis. A China, a gente vai fazer um vídeo, esse eu vou fazer mesmo, aqui já está na fila, tá? Sobre matriz energética. A matriz energética da China, o forte da matriz energética da China é baseado em carvão. E o chinês sabe que não pode levar isso a longo prazo. O chinês tem litoral grande? Tem, mas não tem insolação. Coitado do chinês. Então, não é tão fácil a transição para eles, ainda mais que o consumo lá é enorme. Tá? Os Estados Unidos tem uma costa boa para a produção de hidrogênio, a outra não é tão boa assim. E não é nem de perto o tamanho da do Brasil. E os Estados Unidos têm um problema seríssimo também, só o forte, espinha dorsal da sua geração de energia também é baseada no carboneto. Então você veja que o Brasil está numa posição privilegiada, muito privilegiada, para se tornar, se quiser, se tiver vontade, um dos celeiros, se não o maior celeiro de energia limpa do mundo. É uma oportunidade que, assim, eu ficaria muito, muito triste se o Brasil perdesse e virasse um mero importador. Tá? A tecnologia de eletrólise da água do mar é relativamente bem dominada. Tá? A gente tem a indústria aí de papel e celulose, que sabe fazer a celulose branqueada, e como é que faz o branqueamento a partir da eletrólise da água salgada, da água do mar. Tá? Mas o foco é cloro e no hidrogênio. Mas não é tão difícil assim adaptar a tecnologia. Existem também desenvolvimentos tecnológicos recentes aí, tá? Ainda ou começando, iniciando o aumento de escala para a escala industrial, que é a utilização da mesma célula, mas com uma membrana transportadora de prótons, né? A Proton Exchange Membrane, né? Membrana trocadora de prótons, ela deixa passar o próton, que é o hidrogênio, né? Então, como está aparecendo aí na figurinha, ela vai permitir a passagem preferencial do próton em relação a outras espécies iônicas, né, positivas. Então, isso vai favorecer aí a formação do hidrogênio. Tá? Tem outros desafios, né? Outros desafios importantes. Tá? Se você olhar, eu vou passar um videozinho aqui do lado, né? Passando aí, mostrando como chegar na página da Siemens. Podia ser outra, mas a Siemens
ela está bem à frente nisso aí, tá? Se preparando para essa transformação, né? Os alemães, eles não são nada bobos, né? E estão se preparando, então você vai ver aqui na página da Siemens, digita aí Siemens hidrogênio, aí vai aparecer a página, ele fala um monte de coisa, é um monte de blá 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 aqui, mas é interessante para ter uma noção geral, até que você chega aí, né, nessa parte que é a parte mais interessante aí, que é o desenvolvimento da turbina que utiliza 100% de hidrogênio para 2030. Ou seja, eu não sei se vai chegar em 2030, mas 2030, se a gente pensar, está mais perto do que nós estamos, já nos afastamos do ano 2000. Né? 2030 é ali na frente. Tá? Mesmo que hoje eu não tenha uma tecnologia de utilização de turbina com hidrogênio puro, eu posso utilizar o gás natural e aumentar, né, colocar hidrogênio, até 30% de hidrogênio. Vai melhorar muito a eficiência energética da turbina. Tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa é só a primeira parte, é o primeiro vídeo sobre transição energética. E vamos ter outros na sequência. Vamos falar sobre matriz energética, sobre metade de transição energética, vamos falar sobre amônia. Tá? Vários temas correlatos aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like. Se quiser, deixa um comentário. Se não concorda, pode falar e discordar. Tá certo? De qualquer maneira, obrigado por ter assistido. Até a próxima.